Com essa pergunta no ar, Thiago, começando por você, que o Daniel colocou ao final do último segmento, Biden está fora? Não, obviamente que não. Primeiro que eu não acredito em modelo matemático para uma disputa política desse tipo. E a razão é o seguinte, que o peso dos erros, eles têm um peso muito maior nos 2 meses decisivos. Quando o Trump ganhou as eleições, todo mundo apostava na Hillary até o último momento. Ele desafiou a lógica do comportamento eleitoral em vários estados. O Biden ganhou as eleições na Bacia das Almas. As pesquisas indicam 47-45. Cravar uma derrota agora é algo que, de certa forma, é um pouco seguro, porque nós temos 50% de chance de acertar. Mas o que eu acho é que muitas coisas ainda vão ocorrer, porque a disputa eleitoral ela dá a impressão de ser uma maratona, mas ela acaba sendo mais uma corrida de 100 metros, onde o comportamento dos candidatos nos 2 meses finais, a última mensagem do Biden que colar em Wisconsin, a última mensagem do Trump que colar em Michigan, essas mensagens que vão tete a tete para conquistar o eleitor local. Eu não vejo o eleitor trazendo simplesmente uma construção histórica das narrativas e se aprofundando nelas. É uma mistura da percepção, do sentimento dele de melhora ou piora de vida e da última mensagem que fica. Então, nós não sabemos até que ponto o Biden ele pode, de certa forma, tirar um resultado extremamente positivo dentro de toda a tragédia que está acontecendo em Israel. Ele pode, de fato, acabar nos próximos meses chegando e negociando um cessar-fogo. Ele pode fracassar de uma forma tão retumbante que não tem mais saída. Acusações sobre o Trump surgem a cada 2 dias. Nós também não sabemos até que ponto algo novo pode existir e desestabilizar o comportamento dos candidatos. Por isso que eu não acredito que numa disputa política tão acirrada nós já tenhamos um resultado facilmente identificado, porque hoje o favoritismo é do Trump. Mas ela pode não ser amanhã e depois de amanhã, até porque quem tem a caneta ainda tem um poder muito grande. Com que a gente volta um pouco ao começo da nossa conversa, Lorival, que é tentar estabelecer quais fatores empurram essa decisão em qual direção. Um ponto que o Tiago levantou, a gente poderia com alguma ironia dizer, de fato, em geral os eleitorados não têm deep literacy, ou seja, eles se dedicam a um estudo intensivo das narrativas ao longo do tempo dos seus candidatos, para na última hora formar uma opinião razoável sobre o que eles fizeram. Não, ao contrário, são decisões emocionais tomadas no último momento de acordo com uma série de fatores. Porém, até aqui, isso que nos Estados Unidos é um fenômeno tão claro de calcificação de bolhas também, Biden não tem conseguido sair dessa bolha e conquistar adiante o que ele precisaria conquistar, particularmente nos estados pêndulo. Por que isso mudaria? Exato, vamos deixar isso claro. Os Estados Unidos têm 50 estados. Neles, em 43 as eleições estão decididas já se sabe o que vai acontecer. É só em 7 estados que a gente tem que focar. São eles que desequilibram a balança para um lado ou para o outro. O que está acontecendo nesses 7 estados? O eleitor ou a eleitora, bem entendido, independente, moderado, que deu a vitória ao Biden, está descontente com esse governo. E, em particular, além disso, o eleitor negro e latino está sem entusiasmo pelo Biden. Então, não é que esse eleitor vá votar pelo Trump, ele não vai votar, não vai sair para votar. E aí, com isso, o Biden perde a vantagem que teve nesses 7 estados que decidiram as eleições em 2020. Para tentar reverter essa situação, ele precisa provar para esses eleitores que a vida deles está melhor do que antes da pandemia, né? No período inicial do governo Trump. Só que o eleitor não concorda com isso. Acha que o governo Trump estava indo numa direção boa e veio a pandemia, né? E depois veio essa inflação que atrapalhou muito a vida dele. Então,
como é que você prova para uma pessoa que a vida dela está X ou Y, né? Ela sabe a respeito da vida dela, então existe aí uma certa racionalidade. Eu acho que o Daniel também estava perguntando se existe uma opção ao Biden dentro do Partido Democrata. Sim, verdade. E o Partido Democrata não pode escolher alguém, além do Biden, que não seja a Kamala Harris, que é a vice dele, porque isso seria uma admissão de que o governo foi um fracasso, não é verdade? Se o próprio partido escolhe um candidato ou uma candidata fora da chapa existente atualmente, o próprio partido está confessando que o governo não deu certo. E nas pesquisas, a Kamala está pior do que o Biden para enfrentar o Trump. Então, é por isso que eles estão sem um plano B que não seja B de Biden. Vamos andar um pouquinho para frente e ver o que possíveis cenários com esse momento que hoje favorece Trump. Thaís, eu pedi para você preparar justamente isso. Trump e a economia. A ideia, William, é trazer aqui quais são as preocupações gerais, né, de economistas. No mercado, não. O mercado não está dando muita bola ainda para isso. E aí eu estou falando de gestores, de movimentação de capital grosso e tal. Estou falando da intelectualidade dos economistas lá fora, dos analistas políticos, das preocupações que eles apontam, das ameaças que Trump impõe à economia americana. Vamos colocar aqui em tela. A primeira delas é a guerra comercial, que ela já foi, Trump já deu um pontapé muito forte na batalha, especialmente contra a China, mas a ameaça dele agora é impor tarifas de importação, não só contra a China, mas contra outros países também, o que aumentaria ainda mais o protecionismo dentro dos Estados Unidos. Isso afeta os produtores e americanos em geral. Redução de impostos, tanto para ricos quanto para grandes empresas, que já aconteceu no primeiro termo dele, e ele tende a aumentar, ele já prometeu fazer mais reduções de impostos. A questão da economia verde, porque ele é um grande estimulador do combustível fóssil, ele acha uma bobagem essa coisa de trocar o investimento da economia verde e abandonar o combustível fóssil. E, por último, a questão da imigração, que tem um forte impacto na questão do mercado de trabalho americano. Daniel, você já havia introduzido o assunto Trump e o Brasil. Algo a acrescentar? Não, só um ponto ali em cima do que a Thaís comentou, né? Pega o cenário que Trump poderia implementar, as medidas que ele poderia implementar na comparação com o primeiro mandato dele. No primeiro mandato dele, ele pegou a coisa ali mais ou menos arrumadinha do ponto de vista fiscal. Você não tinha um grande déficit, certo? Agora os Estados Unidos estão fazendo um déficit superior a 2 trilhões de dólares por ano, 2 trilhões de dólares, para entregar o crescimento que estão entregando, que não é um crescimento chinês, né? Como é que ele vai reduzir mais impostos nesse cenário? A gente está falando de sair do Acordo de Paris novamente, possivelmente, né? E dar estímulos à indústria do petróleo, por exemplo, num cenário de mudanças climáticas muito pior do que Trump encontrou em 2017. Então, parece que tudo é pior em 2025, quando Trump eventualmente reassumir, do que quando ele pegou em 2017. Caio, como assim não caiu a ficha, hein? Do que, William? Em relação a uma possível vitória do Trump no Palácio do Planalto. Você Não. soltou essa frase no primeiro bloco do programa. Sim, William, isso ainda não está na agenda. Eu não sei, o Daniel também fala bastante lá no Itamaraty, Palácio do Planalto, mas não sinto isso numa agenda de curto, médio prazo. A eleição está longe. O Lula, o governo brasileiro, está há 2 semanas, enfim, hoje pegou a bandeira da Palestina, né? Está nessa toada do conflito em Gaza. E ainda não está assim, eu não sinto assim algo muito ainda calculado do risco. E, por outro lado, do ponto de vista do projeto político do governo atual para 26, tem um otimismo moderado de que se o Lula for candidato, não tem para ninguém. Então, assim, se o Trump ganhar, vai insuflar o bolsonarismo aqui, mas tem uma tendência natural do Lula ganhar. Então, assim,
não sinto que caiu a ficha que isso entrou na agenda da política externa da diplomacia brasileira ainda, não é, Daniel? É incrível a gente ver Brasília mais preocupada com a eleição para prefeitos em outubro do que com a eleição. Mas mesmo do ponto de vista de política externa, também não está, né? Não tá. A gente está há 2 semanas, né, focado em Israel, Itamaraty. Eles né? diziam Enfim. que o Sérgio Massa ia ganhar na Argentina, então o barômetro lá não funciona muito bem também. Não, né? Lorival, vamos pegar um pedacinho de tempo que a gente tem ainda para pegar o lado geopolítico. Há uma ironia fortíssima aí. Por exemplo, agora, hoje à tarde, estava o presidente brasileiro reunido com a diretora... como é que é o nome? Cristina Georgieva. Não, o cargo dela oficialmente é Diretora-gerente do diretora-gerente do FMI. Na qual ele, naquela conversinha ali com os fotógrafos, estava preparando aquela série de de mão, diz assim: a gente sempre gostou do Putin porque ele sempre apoiou a gente. Ali o Trump e o Lula estão iguais, Lorival. Do ponto de vista geopolítico, o Brasil tem se, digamos, colocado numa posição fortemente anti-americana. Sim, você se lembra que o Lula culpou o FMI pela crise na Argentina, o que é um absurdo factual realmente notável, porque o FMI foi condescendente com a Argentina, talvez por isso, nesse sentido, mas não era isso que o Lula queria dizer, né? A Argentina foi o país que o FMI mais ajudou proporcionalmente, né? E ignorou o fato de a Argentina descumprir todos os compromissos com o FMI e continuou colocando dinheiro lá. Então, há, sim, esse absoluto viés assim, anti-americano, essa ideia de que os Estados Unidos, essa ordem internacional baseada em regras, o liberalismo, tudo isso são a culpa pelas mazelas do mundo. Né? Tiago, por último, antes da gente encerrar essa conversa aqui no WW de hoje, do ponto de vista geopolítico, Trump e o Brasil. Olha, o Trump ele já deixou muito claro várias vezes e vai enfatizar isso mais, de que é America First em todos os sentidos. Inclusive nas negociações comerciais que acabam beneficiando mais ainda os Estados Unidos. Então, o Brasil, eu não vejo uma abertura para o Brasil se beneficiar de forma alguma. Vários exportadores brasileiros já se mostraram preocupados, inclusive vários que eu venho conversando ao longo das últimas semanas já começam a pensar em plano B ou até mesmo em montar alguma coalizão para tentar atuar no Congresso americano depois de uma eventual vitória do Trump. Então, existe todo esse receio. E também existe o receio indireto. O que vai acontecer na Europa? Porque o Trump já deixou também claro que a ajuda... Que pena, perdemos a conexão com Washington. Se eu entendo a conclusão a qual o Tiago estava encaminhando, os europeus terão pela primeira vez... Voltou? Tiago, você pode concluir? Voltou. Você estava falando da situação dos europeus frente ao Trump? Isso, na Europa, é a preocupação que existe em relação à Europa, caso o Trump retire o apoio à Ucrânia, e o que o Putin vai fazer a partir daí. Então, toda essa instabilidade política que criaria na Europa também se tornaria numa instabilidade comercial que afetaria vários outros objetivos, como o acordo Mercosul-União Europeia, entre outras coisas. Então, existe um efeito dominó muito importante de uma vitória do Trump na geopolítica que acaba impactando o Brasil direto e indiretamente. Tiago de Aragão, CEO da Arco Internacional, pesquisador do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais de Washington. Muito obrigado pela disposição de participar da nossa roda. Boa noite para você aí em Washington, Tiago. Boa noite. Lorival e Thaís se despedem também? Sim. Muito obrigado a ambos. Boa noite a ambos. Com pesar. Com pesar. Nossa, principalmente. Não faça... Olha. Obrigado, Lorival. Thaís igualmente, querido.